pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo aqui do canal eu falei sobre sexismo no K-pop, que é aquela diferença na percepção do público com coisas que idols masculinos fazem em relação às idols femininas. E hoje eu vou comentar um pouco sobre situações que idols femininas enfrentam dentro da indústria de K-pop e que provavelmente idols masculinos nunca vão entender, porque não costumam passar por isso. Nem sempre para as idols femininas é bom ser famosa, porque a fama também deixa elas em evidência. E o que eu quero dizer com evidência? Há certas, entre aspas, tentações masculinas, se é que vocês me entendem. Colegas, gerentes e diretores de suas determinadas agências quando atingem um certo nível de popularidade. Em um talk show, a Bora, integrante do Sistar, comentou sobre isso, de certas ocasiões acontecerem com as idols de outros profissionais do sexo masculino que trabalham com elas terem comportamentos não muito bons, principalmente quando você é uma idol novata, você fica mais em evidência e de certa forma vulnerável. Eu já comentei aqui no canal sobre a questão de patrocínios e essas pessoas, elas visam mais as idols novatas porque é mais fácil de uma idol que acabou de entrar para a indústria aceitar essas propostas, porque realmente elas estão em uma situação vulnerável, elas acabaram de debutar, muitas vezes elas não têm tanto retorno, o retorno que esperavam, ou às vezes elas ainda têm uma dívida com a empresa, e é aí que essas pessoas se aproveitam da situação dessas idols. A Sorri também comentou em um programa que o empresário dela dava um jeito de fazer com que os dois sempre sentassem próximos. Ele arrumava os lugares para sempre ficar o mais próximo dela e que certa vez, em tom de brincadeira, ele disse: "Vamos nos casar", mas aí vem um incidente ainda mais frustrante, que foi quando o gerente masculino do Pristin, que já tinha um comportamento bem suspeito em relação a Xion, isso aconteceu durante uma reunião de fãs, ele pegou o cobertor e simplesmente foi para amarrar na cintura dela. Só que os fãs viram isso como, de certa forma, uma invasão de privacidade, tanto que a gente percebe pela expressão dela que ela não tá nem um pouco confortável com a situação. As pessoas ao redor ficaram muito confusas. O gerente recebeu muitas críticas dos fãs que comentaram que esse gerente, ele estava usando a situação para abraçar ela por trás. Os fãs comentaram bastante sobre essa questão de um gerente masculino ter tanta intimidade com as meninas e que seria muito melhor ter uma gerente feminina, porque é mais confortável para as garotas, principalmente nesse tipo de situação. E os fãs sugeriram que seria muito interessante que a empresa adicionasse pelo menos uma manager feminina para essas tarefas mais delicadas, como ajudar a se vestir ou ajudar a fazer alguma coisa ali que tem que mexer no corpo delas. Outra situação que a gente já comenta muito aqui no canal são roupas desconfortáveis. A gente já viu inúmeras idols performando com roupas que não servem nelas, que elas têm que ficar puxando para baixo, ou roupas muito curtas. Mas uma situação que eu acho que eu nunca comentei no canal são figurinos inapropriados para o clima. A Coreia do Sul é um país extremamente frio e você vê que normalmente as idols costumam usar roupas muito mais reveladoras que grupos masculinos. É sempre shorts, saias, vestidos muito curtos e que a gente sabe muito bem o intuito, que é mostrar as pernas das garotas. Não teria tanto problema se esses figurinos fossem usados apenas no verão. Mas normalmente as premiações acontecem lá pelo final do ano, em novembro, dezembro, que é uma época que tá muito frio na Coreia do Sul. Isso significa que, se você quiser sair nessa época, você precisa se cobrir de casacos, cachecóis, luvas, enfim, para você não passar frio. Mas as idols femininas, infelizmente, são obrigadas a fazer o oposto. Você vê elas performando
com roupas finas e curtas. Para se apresentar no tapete vermelho, os materiais costumam ser seda ou chiffon, que são tecidos que só devem ser usados em climas quentes, e isso se tornou uma grande preocupação para os fãs, porque a gente vê lá as idols tremendo de frio, a gente sabe que elas não estão confortáveis no palco, que elas provavelmente estão morrendo de frio, mas ainda assim elas são obrigadas a não demonstrarem isso, o que é impossível. Um caso que aconteceu foi com o Loveless, essa performance que tá passando agora pra vocês na tela. Você vê que as garotas estão, ok, elas estão usando casacos e tal, mas ao mesmo tempo elas estão usando saias curtas, e dá pra perceber que a roupa que elas estão usando não tá protegendo nada do frio, que é apenas uma tentativa visual de fazer elas combinarem com o clima da ocasião, que a intenção dos casacos não é elas ficarem quentinhas, né, se proteger do frio, mas sim com a proposta que o figurinista quis, que é deixar elas com um estilo de inverno, mas ao mesmo tempo você vê que elas estão usando saias curtas sem ao menos uma meia calça. Sabe qual o sentido de fazer elas usarem esse tipo de roupa, sendo que elas poderiam muito bem estar performando com roupas adequadas? Elas poderiam usar uma meia calça grossa, uma calça jeans, enfim. Qual é o sentido de colocar as garotas numa temperatura negativa para dançar usando mini saia? É muito óbvio a intenção dos figurinistas. Quando você assiste melhor a performance das garotas, dá para perceber que elas não estavam confortáveis, e também o rosto delas estava vermelho de tanto frio que elas estavam sentindo na ocasião. E elas estavam lá performando, mas obviamente que ninguém ali estava feliz, que ninguém estava animado, que era tudo uma atuação. E você olha as imagens, você vê que não tem felicidade na expressão delas. Elas estão lindas, maravilhosas? Claro que estão, o figurino é bonito, mas eu aposto que elas preferiam estar confortáveis e quentes do que estarem bonitas. E mais um ponto que idols masculinos provavelmente nunca vão entender são performances usando salto alto. O salto alto por si só já é extremamente desconfortável. Aí você imagina as idols que passam horas tendo que performar com eles, ou às vezes ter que desfilar com eles em tapetes vermelhos. Existem muitos vídeos de idols totalmente desconfortáveis com saltos muito altos. Tem um vídeo da Joy que ela não consegue nem andar com salto. Inúmeras idols já comentaram que ficavam com muitos calos por causa dos saltos. A Honey já comentou sobre isso. A Hyuna, vez ou outra, posta fotos dos pés dela totalmente machucados por conta das performances e por ela ter que estar de salto na maioria das vezes. A gente vê que a cobrança para as mulheres nesse aspecto de beleza é muito maior. Tudo que for, entre aspas, considerado bonito vai ser usado, independente se é algo confortável ou não. A gente tem muito essa ideia de que a beleza tem que ser sofrida, que você estando bem não tá bonita, porque se você usar um calçado baixo você não vai ficar bonita, porque se você usar uma roupa mais larga você não vai ficar tão feminina. Existe essa ideia de que belo é sofrer. Tem um caso também que aconteceu há muitos anos atrás, que foi com o After School, que eu lembro que as garotas, elas estavam trazendo um novo comeback, e eu não sei quem teve a ideia de fazer as garotas dançarem pole dance nesse comeback, no MV, na performance. E vocês vejam bem, eu aposto que não foi uma ideia das garotas. Por qual motivo elas escolheriam fazer pole dance, sabe? E na época as garotas compartilharam inúmeras fotos delas com machucados, com hematomas, porque elas tiveram que aprender a dançar. Elas tiveram que fazer aulas e a gente viu todo esse sofrimento. A gente acompanhou isso só para elas performarem no palco. Ok, no palco ficou extremamente bonito, mas qual a necessidade de fazer as garotas passarem por todo esse sofrimento? Só para lá no palco elas conseguirem fazer a performance? Por que são feitas tantas cobranças em relação às idols femininas? Por que o conforto não é visto como algo belo? Por que o conforto não é sexy? Por que tudo que envolve deixar as idols desconfortáveis com cenas que elas não gostam no MV,
com passos e coreografias. Além do fato também que a gente viu no último vídeo, porque se a idol é fechada, se ela tem uma personalidade mais quieta, ela é arrogante, ela é snob, ela não gosta de nada, ela é chata. Mas ao mesmo tempo, se a idol é extrovertida, ela gosta de falar, ela gosta de rir, ela é irritante, ela é histérica. Sabe? As pessoas cobram muito das mulheres no K-pop. As pessoas usam qualquer motivo para criticar as mulheres. Elas não podem se expressar, porque se expressa é um incômodo. Mas ao mesmo tempo, se não se expressa, ela é chata. Ok, que idols masculinos também são cobrados, mas não na mesma proporção. As mulheres enfrentam muito mais dificuldades dentro da indústria. Sem falar também do período menstrual, que eu acredito que seja muito complicado para as idols. Elas terem que performar, elas terem que estar sempre sorrindo, parecendo que estão super felizes, mas estão lá sentindo dor, sabe? Elas não comentam sobre isso, não é uma coisa que você vê elas falando. Elas fogem desse tipo de pergunta, elas fazem parecer que isso não acontece com elas, que elas nem menstruam. Olha só, é como se fosse um incômodo falar de algo que é natural, é natureza das mulheres, então não tem por que esconder. Isso acontece com todo mundo, mas você não vê elas falarem sobre isso. Muitas recebem comentários de ódio apenas pelo fato de terem engordado. Ser uma idol feminina de K-pop não é fácil, todas sacrificaram muito para chegarem onde estão, e essas são apenas algumas das dificuldades que elas enfrentam. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Kisses, let it go!